Filha renegada manda a mãe embora após ganhar 10 milhões de reais. Mas bilhete traz segredo bombástico. Era uma manhã ensolarada quando o mundo de Eveline desabou. A TV exibia uma reportagem sensacionalista. Jovem ganhadora da loteria fere laços familiares e manda a mãe embora após ganhar 10 milhões de reais. A imagem de sua filha, Laura, sorriso radiante, mal conseguia esconder a frieza nos olhos. A cena a martelou como um soco no estômago. Essa menina que havia cuidado, amado e sacrificado tudo, agora a chamava de sanguessuga. Pensar na própria filha assim a deixava com uma dor lancinante, como se tivesse um nó na garganta. Lágrimas escorriam pelo rosto de Eveline, enquanto as palavras ecoavam em sua mente. Você só quer meu dinheiro. Você não é ninguém sem mim. Ah, o que deveria ser um momento de alegria havia se transformado em um ato de traição. A casa estava cheia de amigos da Laura, risadas e brindes, mas o coração de Eveline estava em 1000 pedaços. Jogou suas coisas em uma mala. Mas não demorou muito até que um novo mistério surgisse na vida de Eveline. Em uma tarde sombria, enquanto organizava as coisas da casa, ela encontrou um bilhete de loteria amassado na bolsa. Seu coração disparou. Ela comprara aquele bilhete semanas atrás, em um momento de esperança insensata. E se? O que uma premiação de 10 milhões de reais poderia fazer por ela? Um turbilhão de emoções a dominou, desde a excitação até o medo de ser decepcionada novamente. Mas, desta vez, tinha uma estratégia. Decidida a desmascarar a hipocrisia da filha, que agora ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, Eveline contratou um advogado. As evidências foram reunidas, cada post, cada história compartilhada, uma nova peça no quebra-cabeça de sua revanche. Cada notinha de um restaurante chique ou acessório de marca refletia a traição da filha. Ela estava pronta para levantar a voz e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para lutar por seu lugar na vida de Laura. A coletiva de imprensa foi Mark. O brilho nas redes sociais parecia mais opaco, como se a máscara estivesse prestes a cair. Quando o nome de Laura ecoou pela sala, a filha olhou, e Eveline viu um brilho de insegurança que jamais esperara. Era hora de confrontar. No auge do tumulto, enquanto os repórteres lançavam perguntas, Eveline sentiu seu coração disparar. O que o amor materno significava agora? Ser submissa a uma traição? Quando a jovem, agora quebrada, se aproximou, olhos marejados, pedindo perdão, Eveline enfrentou uma escolha crucial: olhar nos olhos da filha ou simplesmente fechar a porta na sua cara. Aquele bilhete de loteria amassado poderia ser a chave para um perdão ou um novo começo. Enquanto pensava, sua mão tremia. Uma nuvem de incerteza pairava no ar e a pergunta fervilhava em seu ser. Até onde você iria pelo amor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eveline parou. O coração batia forte e rápido, como se quisesse escapar do peito. Laura estava diante dela, uns olhos marejados e um pedido de perdão pronto na ponta da língua. Mãe, eu sinto muito. Eu queria que você estivesse comigo, mas tudo ficou fora de controle. A expressão de dor de Laura era mais confusa que nunca para Eveline. Uma mistura de arrependimento e desespero. Mas antes que Eveline pudesse responder, um fotógrafo gritou da multidão: Laura, o que você fez com o dinheiro da loteria?
Foi como um tapa na cara. A cena virou um redemoinho. As palavras ecoaram pelo salão e ninguém se atreveu a respirar. Laura recuou, a máscara de diva trincando. Eveline viu a jovem com medo, como uma criança perdida. Então, algo nas palavras do fotógrafo acendeu uma faísca dentro dela. O que Laura realmente fizera com aquele dinheiro? A tensão era palpável enquanto vários jornalistas se inclinaram para escutar a resposta da jovem. Laura hesitou. A voz dela falhou. O silêncio era turvo, uma água parada, esperando o peso da verdade. Eu comecei um projeto de ajuda, algo maior. Eu peguei parte do dinheiro e... Uma mulher no fundo gritou. Pegou para ajudar quem? As pessoas que você abandonou? As risadas e murmúrios ecoavam ao redor, como uma onda, mas uma onda de desconfiança. Eveline sentia que a verdade estava mais próxima, mas a jovem estava sufocada por suas próprias mentiras. Eu não abandonei ninguém, Laura gritou, ofegante. Mas aconteceu algo que eu não sabia. E enquanto falava, os repórteres a interromperam. O clima que antes era de conflito, agora passou a ser de curiosidade quase insaciável. Eveline começou a sentir um frio na espinha. Laura, o que está acontecendo? O olhar da jovem refletia um abismo que Eveline nunca pensara que existisse. Eu vi algo, mãe. Eu descobri que alguém havia manipulado tudo para montar esse cenário de drama. O dinheiro não era só um prêmio, era um teste. E você foi uma parte dele. Um murmurinho desapontado começou. Cada palavra de Laura era como um pedaço de vidro cortando o silêncio. A verdade é que seu nome não está na loteria. O verdadeiro ganhador era alguém mais. Eu só estava protegendo você. Eveline ficou paralisada. A realidade começou a afundá-la. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Protegendo-me de quê? A pergunta saiu como um sussurro. Olhar nos olhos da filha tornou-se insuportável. Laura, ofegante, puxou uma pequena caixa do bolso. Eu não pude contar antes, mas eu tenho isso. É a verdadeira chave, não só do dinheiro, mas de tudo. Ela abriu a caixa e um brilho frio de papel amarrotado reluziu sob as luzes da coletiva. É o bilhete premiado original e outros documentos que mostram quem estava por trás disso. Se a verdade sair, tudo vai mudar. Os repórteres estavam em êxtase. O clima mudara de drama pessoal para um escândalo em potencial. Eveline estava em estado de choque. Enquanto os flashes das câmeras piscavam, seu coração acelerava, mas a mente travava. Laura, você está me dizendo que tudo isso, tudo o que passou, foi uma farsa? As palavras saíram com dificuldade. Não era tudo mentira, mãe. E eu não pude compartilhar isso, porque tinha medo de como você reagiria. Mas agora, com você aqui, tudo pode mudar. Esse dinheiro, a fama, a rejeição, tem algo maior à frente. E isso é só o começo. O que era essa nova revelação? Eveline olhou para a filha, buscando pistas, mas se perdeu na tempestade de emoções. O que mais estava escondido? O que mais poderia ser verdadeiro ou falso? A coletiva estava agora à beira de uma grande revelação, e com ela, muitos segredos perigosos pareciam finalmente estar à vista. Era uma cortina que se levantava, revelando não apenas uma filha arrependida, mas uma conspiração que podia mexer com tudo o que conheciam.
Uma nova batalha estava se formando. A pergunta pairava no ar. Até onde Eveline iria para descobrir a verdade por trás de tudo? O futuro começava a parecer nebuloso, e a linha entre o amor e o ódio mais tênue do que nunca. Eveline ficou paralisada. O coração batia tão forte que parecia ecoar na sala cheia de repórteres. Você está me dizendo que tudo isso foi uma farsa? A pergunta cortou o ar. O olhar da filha, misto de medo e determinação, desafiava todas as expectativas. Laura, com a caixa ainda em mãos, traduziu o peso da revelação em palavras. Mãe, não era só sobre você ou sobre mim, era sobre todos nós. Alguém estava por trás de tudo isso. Eles manipularam o sorteio e queriam nos separar, me afastar de você. O murmúrio da multidão se intensificou. As expressões de choque e incredulidade se espalharam. Como um incêndio em palha seca, Eveline poderia ver os olhos dos repórteres brilhando com a notícia explosiva. Seria isso verdade? A traição de Laura era real, mas agora a ideia de uma manipulação muito maior a lançava em um estado de confusão. Quem faria isso e por quê? Eveline gritou, controlando o tremor na voz. O som das suas palavras ecoou, formando um silêncio pesado como chumbo. A cena estava tensa, um fio prestes a se romper. Laura respirou fundo. Não sei, mas havia avisos, mensagens estranhas que eu recebi. Pessoas que me disseram para ficar longe de você. Eu ignorei, achando que era só paranoia. Quando ganhei, tudo piorou. As palavras de Laura eram entrecortadas por soluços. Havia dor em sua voz. E por uma fração de segundo, Eveline sentiu um golpe de compaixão. Mas, mãe, escuta! É por isso que eu não pude contar tudo. Fui atrás e encontrei algo. Tinha um brilho intenso em seus olhos. Ela finalmente se lembrou da verdade, pensou Eveline, mas mal sabia o que estava por vir. Uma reviravolta, uma revelação. Mas qual? Nesse momento, uma mulher na multidão iniciou um grito incontrolável. Olha! Olha! O olhar de todos seguiu o gesto dela. Um homem, de uma forma nada discreta, se aproximava, os olhos ardendo de raiva. Era um empresário conhecido da cidade, alguém que nunca fora visto perto daquela realidade. O homem que tinha ligação com a empresa de loteria. O que você está fazendo aqui? Laura gritou, o medo invadindo sua voz. O homem não respondeu, apenas ergueu um celular e gritou: Este bilhete, esta farsa toda não é só um jogo, é o último teste. E vocês duas são apenas peças nisso. O quê? As palavras atingiram Eveline como um soco. O que ele estava falando? A confusão se espalhou como uma onda. Laura olhou para Eveline, a expressão de sua filha era de desespero. Mãe, não sei o que ele quer. Antes que alguém pudesse reagir, o empresário lançou o celular no chão. A tela se quebrou, mas não foi isso que chamou a atenção. Na tela quebra, uma notificação se destacou. Uma mensagem apareceu. A próxima fase inicia em 24 horas. As palavras estavam gravadas na mente de Eveline. O terror a dominava. Uma nova fase? O que isso significava? Os repórteres começaram a murmurarem. Suas câmeras capturavam a cena turbulenta. Laura estava em prantos, mas surpreendentemente Eveline se sentiu cheia de força. Seja o que for, não vamos deixar que isso nos separe, disse Eveline, a determinação delineando seu rosto. O empresário sorriu, um sorriso que não prometia nada bom. Vocês não têm ideia do que está por vir, ele ameaçou, antes de se afastar entre a multidão, que agora fervilhava de perguntas e inquietações. Ele tinha um plano.
Algo a mais que eles não compreendiam. Eveline e Laura, agora no centro do furacão, se encararam. A emoção entre elas misturada com o medo e a urgência. O que realmente estava por trás desse teste? E mais importante, até onde elas estariam dispostas a ir para descobrir a verdade? A sala estava repleta de presságios e a tensão pairava no ar como um fio prestes a se romper. O que se desenrolaria nas próximas horas poderia mudar tudo. E as respostas, que antes pareciam simples, estavam prestes. Mas antes que Eveline pudesse responder, um grito cortou a sala. "Espere, não pode ser!" Era uma voz familiar, mas tão frágil quanto uma folha seca. Virou-se e seu coração parou. Era Clara, sua irmã, com lágrimas escorrendo. "Clara, o que você está fazendo aqui?" Eveline perguntou, o choque misturando-se a uma sensação de alívio. Mas a expressão de Clara era grave, como se estivesse carregando um fardo insuportável. Eu vi tudo! Estava atrás de você, mas não consegui chegar antes." Clara ofegou, limpando as lágrimas. "Por favor, ouça. O que a Laura está dizendo é verdade, mas não é tudo." Os repórteres, alimentados pela reviravolta, pareciam prontos para um novo espetáculo. A tensão agora se dividia entre Clara e a tensão crescente entre mãe e filha. "Clara, do que você está falando?" Eveline sentiu um nó se formar na garganta. A interjeição da irmã trouxe mais perguntas do que respostas. O barulho da sala parecia distante, como se o tempo tivesse desacelerado. Eu recebi mensagens também, antes da loteria. Alguém estava me observando, estava avisando sobre algo. Clara gaguejou, a voz tremendo. "Mas nunca imaginei que em um teste eu me tornaria uma peça nesse jogo. Se você olhar essas mensagens, você vai ver. Aquela pessoa, ela está mais próxima do que você imagina." Laura franziu a testa, tentando entender o que aquilo significava. "Quem é essa pessoa?" "Clara, por que você nunca me contou?" O medo começou a tomar conta de tudo. O empresário dos olhos ardentes, os segredos emaranhados e agora a revelação da irmã. O cenário estava prestes a desmoronar. "Eu não queria te assustar, Laura, mas as mensagens, elas falavam sobre uma grande mudança, algo que poderia dividir a nossa família." Clara estava quase em desespero. "E eu acho que a única razão pela qual estamos aqui, nesse meio, é porque somos alvos de alguém que quer nos controlar." Eveline sentiu a pressão crescer, a adrenalina subindo. Quem seria capaz disso? Que tipo de pessoa faria algo tão cruel? Sua voz estava firme, mas o seu coração corria um risco. Naquele momento, ela percebeu que a fratura familiar ia além do que apenas a traição de uma filha. Não sei, mas ouvi rumores de um grupo secreto, um cartel da loteria. Eles fazem experiências com as vidas das pessoas. Clara continuou, os olhos arregalados, tentando manter Eveline na conversa. O clima mudou de novo. As câmeras começaram a capturar cada movimento, cada expressão. O empresário, percebendo que era hora de provocar mais drama, infração completou. Vocês realmente acham que esse show é só sobre vocês? Esperem pelo que está por vir. O jogo sempre tem suas consequências. Consequências? Eveline ressoou, seus olhos iluminados por um estalo de indignação. Que consequências? O que você sabe sobre a minha família? Como eu disse, meus caros, a próxima fase inicia em 24 horas. Ele lançou um sorriso cínico.
olhando para a multidão que agora fervilhava em ambientes de murmúrios e interrogações. A sala tremeu com as palavras, e aquele momento foi como um estrondo. Cada um deles sentia que algo monumental estava prestes a se desenrolar. O que vai acontecer em 24 horas? Laura estava pálida e o coração de Eveline disparava. O homem se afastou, mas não antes de acrescentar: alguns segredos são mais profundos do que a superfície pode mostrar. E quando tudo se revelar, vocês não apenas perderão a riqueza, perderão a única coisa que ainda têm, uma a outra. Neste instante, as palavras implacáveis ecoaram pela sala. O confronto foi mais do que uma simples troca. Foi como se uma cortina escandalosa estivesse levantando um pouco mais, revelando não apenas o que era verdade, mas também uma sinistra rede de segredos e manipulações. Eveline estava às voltas com o pânico. Indagações se acumulando como ondas gigantes. O que era mais real? Até onde aqueles jogos as levariam? E mais misteriosamente, o que o futuro realmente preparava para uma família à beira da destruição? O fio que as unia agora era um labirinto, e a necessidade de encontrar a verdade enamava uma urgência avassaladora. Eveline e Laura se encararam, a tensão quase palpável. O que o empresário havia dito pesava no ar, e o olhar dos repórteres se tornava cada vez mais curioso. Laura, com a voz embargada, tentou esclarecer: "Mãe, eu não sabia como isso tudo fun." Era uma voz familiar, mas tão frágil quanto uma folha seca que cai no outono. Eveline virou-se e seu coração parou. Era Clara, sua irmã, com lágrimas se acumulando nos olhos. "Clara, o que você está fazendo aqui?" Eveline perguntou. O choque misturado a um alívio momentâneo. Mas a expressão de Clara era grave demais. Eu vi tudo. Estava atrás de você, mas não consegui chegar antes." "Do que você está falando?" Laura gaguejou, o medo estampado na face. A sala estava fervendo com a tensão e a expectativa. "Por favor, ouça! O que a Laura está dizendo é verdade, mas não é tudo." Clara estava tão agitada que mal conseguia formar as palavras. "Eu recebi mensagens também, antes da loteria. Alguém estava me observando, estava avisando sobre algo." O silêncio tomou conta do ambiente. A atenção de todos se voltava para Clara, enquanto os repórteres esperavam ansiosamente a continuação. Cada instante parecia uma eternidade. O empresário observava, com um sorriso cínico nascendo em seu rosto. "Mensagens? Que mensagens?" Eveline questionou, o nó na garganta apertando. Clara puxou o celular do bolso e, com mãos trêmulas, mostrou uma tela cheia de notificações. "Essas mensagens falaram sobre um grupo secreto que manipula tudo. Eu não acreditei, não queria acreditar." Clara lutou contra o choro. "Mas, assim que vi vocês aqui, percebi que as coisas eram mais sérias do que pensei." Laura olhou para Eveline, confusa. "Quem é essa pessoa?" "Por que não nos contou antes?" "Porque eu temi por vocês. Nunca imaginei que isso poderia chegar tão longe." Clara respondeu, as lágrimas escorrendo. O ar estava carregado de dor e incerteza. O empresário, percebendo a reviravolta, interrompeu. "São todas peças de um tabuleiro, não é? O que não sabem é que a próxima fase já começou." Eveline sentiu a adrenalina subir. "Que próxima fase? O que você quer dizer?" A voz dela ecoou na sala subitamente silenciosa. Nesse exato momento, o celular de Clara apitou. Ela olhou rapidamente e, de repente, seu rosto ficou pálido. "Não, não pode ser." As palavras saíram quase um sussurro. "Não." A multidão ficou em silêncio. Os repórteres segurando a respiração. O empresário fitou Clara,
com os olhos brilhantes. Ela murmurou: "As mensagens, elas falam sobre o encontro. E está marcado para amanhã. Se nós não comparecermos, algo terrível vai acontecer." "Como assim, algo terrível?" Laura quase gritou, a ansiedade transbordando. "Não sei. Elas falam que podem acabar com a nossa família, de uma vez por todas." A voz de Clara tremia. "E tem mais. O nome do organizador. Alguém muito próximo a nós." A sala tremeu com o impacto das palavras. Eveline sentiu o mundo desabar. "Quem, Clara?" "Diga." Sua voz soava quase como um eco desesperado. Clara hesitou, os olhos dela saltando entre as duas. É alguém que todos conhecem, alguém que sempre esteve ao nosso lado." O silêncio foi quebrado por um estalo agudo e um sussurro se espalhou pela sala. As cabeças se viraram em um só movimento, buscando na multidão a resposta. "Quem?" A pergunta veio como um grito uníssono. Então, Clara juntou coragem e olhou diretamente nos olhos da mãe e da irmã. "É o nosso pai. Ele tá por trás disso tudo. Ele foi quem comandou esse teste." A revelação atingiu a todos como um raio. Eveline sentiu o chão sumir sob seus pés. Não, não pode ser. Ele? A confusão e o choque dominaram a cena. Os repórteres fervilhantes tentaram capturar a verdade. Laura ficou pálida e a expressão de Eveline se misturou entre incredulidade e raiva. O ambiente se tornou pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Se ele está por trás disso, então o que mais ele esconde? O que mais ele quer de nós? As perguntas reverberavam, enquanto o time de repórteres lutava para captar cada fragmento da história. "E se nós não formos?" Clara indagou, a voz trêmula. "Vamos nos arriscar a perder tudo?" Uma escolha decisiva se formava, e apenas o tempo diria o que as próximas horas iriam trazer. Eveline estava quase paralisada. A revelação de Clara a atingiu como um tapa. O que era isso? A ideia de que o pai delas, aquele homem que sempre estivera presente, fosse o responsável por todo o pesadelo. Parecia um pesadelo em si. O ar estava pesado e a sala ficou em absoluto silêncio. Todos olhavam para as três mulheres, atordoados. "Mãe, você precisa acreditar em mim", Clara implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não sabia que ele estava envolvido até agora. Mas tudo isso é parte de um plano maior. Ele nos usou." Eveline apertou os punhos, o sangue correndo em suas veias como um furacão. Por que ele faria isso? O que ele ganha com isso? Sua voz tremia, misturada entre a raiva e o medo. Laura, quase em estado de choque, não conseguia desviar o olhar do rosto angustiado da mãe. "Electro, um cartel que controla tudo. Ele fez um pacto. Não sabia que nós seríamos testadas. Está tudo nas mensagens." Clara gritou, a voz engrandecendo a tensão no ar. Os repórteres, ávidos por mais, aproximavam-se, prontos para registrar cada emoção. "Ele é um traidor!" Laura exclamou, o desespero estampado no rosto. "Como podíamos ser tão ingênuas? Ele estava sempre lá, enquanto tudo isso acontecia." Um sussurro corria pela multidão. Os repórteres capturavam cada palavra. A pressão aumentava. Eveline estava prestes a desmoronar. Mas, de repente, quando a realidade parecia já insuportável, um homem estranho surgiu do fundo da sala. Alto e esguio, com um olhar fixo, ele se destacou entre a multidão, interrompendo o discurso tenso. Laura, Eveline, Clara,
A voz do homem era profunda e ressoante. O que vocês fazem aqui? Não deviam estar envolvidas nisso. Ele parecia carregar um ar de advertência palpável. Eveline ficou confusa. Quem era ele? E como conhecia seus nomes? Nós viemos buscar a verdade, Laura gritou, indignada, enquanto as luzes das câmeras piscavam em sua direção. O homem olhou fixamente para Laura. Seus olhos escondiam segredos. Você não sabe quem realmente está por trás desse jogo, ele disse rapidamente, a voz tensa. Vocês não entendem que cada passo que deram as trouxe até aqui? Ele não é quem diz que é. O verdadeiro manipulador está mais próximo do que vocês imaginam. Os repórteres começaram a atrair a atenção do homem, curiosos. Ele parecia frenético, como se estivesse prestes a revelar algo crucial. Então, antes que alguém pudesse reagir, ele deu um passo à frente. Ele pode ser seu pai, mas a verdade é que ele não é seu verdadeiro pai. Eveline sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que ele estava dizendo? Um grito de confusão subiu na sala. Murmúrios e até risos nervosos começaram a ecoar. Espere, isso não faz sentido. Como assim não é meu pai? Laura insistiu, já em prantos. O homem pegou algo do bolso e jogou para o chão. Era um envelope amarelado, aberto. Dentro, papéis desordenados, documentos que pareciam oficiais. Esses são os registros. Você precisa ler. O coração de Eveline disparou. Mãos trêmulas. Ela se abaixou para pegar o que ainda parecia inacreditável. Um momento sem fôlego pairou no ar. Leia, você vai descobrir a verdade, disse o homem. Revela seu pai para ficar longe. O homem girou e desapareceu na multidão, como uma sombra, mas sua presença deixou uma marca indelével. Eveline olhou para o envelope. Laura estava em pé, de olhos arregalados, sem saber o que pensar. Mãe, isso pode mudar tudo. Com a mão ainda tremendo, Eveline abriu o documento. As palavras saltaram dos papéis. Doença genética que alterou o teste de paternidade. Ela não conseguia entender. Seu mundo desabava a cada fração de segundo. E ao olhar novamente para Laura, viu seu próprio medo refletido nos olhos da filha. But, what if? O que aconteceu com nosso verdadeiro pai? A pergunta pairou no ar como um eco. Havia tanto na sala que se transformava, se reconfigurava em um labirinto de mentiras desfeitas. Ela sentiu um pavor crescente. A trama estava mais embolada do que jamais imaginara. O público murmurava, movido pela nova reviravolta. Eveline olhou para Laura. As duas compartilhavam um abismo. Quais eram as verdadeiras consequências de tudo isso? A sala começava a girar. O que elas estavam prestes a descobrir poderia quebrar ainda mais seu frágil vínculo. Uma escolha aterradora se aproximava. Todo o resto, a vitória ou a perda, estava ameaçado em um jogo que ainda mal havia começado. Eveline estava quase... O ar estava pesado e a sala ficou em absoluto silêncio. Todos olhavam para as três mulheres, atordoados. Mãe, você precisa acreditar em mim! Clara implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia que ele estava envolvido até agora. Mas tudo isso é parte de um plano maior. Ele nos usou. Eveline apertou os punhos, o sangue correndo em suas veias como um furacão. Por que ele faria isso? O que ele ganha com isso? Sua voz tremia, misturada entre a raiva e o medo. Laura, quase em estado de choque, não conseguia desviar o olhar do rosto angustiado da mãe. Electro, um cartel que controla tudo. Ele fez um pacto,
Não sabia que nós seríamos testadas. Está tudo nas mensagens. Clara gritou, a voz engrandecendo a tensão no ar. Os repórteres, ávidos por mais, aproximavam-se prontos para registrar cada emoção. Ele é um traidor! Laura exclamou, o desespero estampado no rosto. Como podíamos ser tão ingênuas? Ele estava sempre lá, enquanto tudo isso acontecia. Um sussurro corria pela multidão. Os repórteres capturavam cada palavra. A pressão aumentava. Eveline estava prestes a desmoronar, mas de repente, quando a realidade parecia insuportável, um homem estranho surgiu do fundo da sala. Alto, esguio, com um olhar fixo, ele se destacou entre a multidão, interrompendo o discurso tenso. Laura! Eveline! Clara! A voz do homem era profunda e ressoante. O que vocês fazem aqui? Não deviam estar envolvidas nisso. Ele parecia carregar um ar de advertência palpável. Eveline ficou confusa. Quem era ele? E como conhecia seus nomes? Nós viemos buscar a verdade! Laura gritou indignada, enquanto as luzes das câmeras piscavam em sua direção. O homem olhou fixamente para Laura. Seus olhos escondiam segredos. Vocês não sabem quem realmente está por trás desse jogo, ele disse rapidamente, a voz tensa. Vocês não entendem que cada passo que deram as trouxe até aqui? Ele não é quem diz que é. O verdadeiro manipulador está mais próximo do que vocês imaginam. Os repórteres começaram a atrair a atenção do homem curiosos. Ele parecia frenético, como se estivesse prestes a revelar algo crucial. Então, antes que alguém pudesse reagir, ele deu um passo à frente. Ele pode ser seu pai, mas a verdade é que ele não é seu verdadeiro pai. Eveline sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que ele estava dizendo? Um grito de confusão subiu na sala. Murmúrios e até risos nervosos começaram a ecoar. Espere, isso não faz sentido. Como assim não é meu pai? Laura insistiu, já em prantos. O homem pegou algo do bolso e jogou para o chão. Era um envelope amarelado, aberto. Dentro, papéis desordenados, documentos que pareciam oficiais. Esses são os registros. Você precisa ler. O coração de Eveline disparou. Mãos trêmulas. Ela se abaixou para pegar o que ainda parecia inacreditável. Um momento sem fôlego pairou no ar. Leia, você vai descobrir a verdade, disse o homem. Evela seu pai para ficar longe. O homem girou e desapareceu na multidão, como uma sombra. Mas sua presença deixou uma marca indelével. Eveline olhou para o envelope. Laura estava em pé, de olhos arregalados, sem saber o que pensar. Mãe, isso pode mudar tudo. Com a mão ainda trembling, Eveline abriu o documento. As palavras saltaram dos papéis. Doença genética que alterou o teste de paternidade. Ela não conseguia entender. Seu mundo desabava a cada fração de segundo. E ao olhar novamente para Laura, viu seu próprio medo refletido nos olhos da filha. Mas o que isso significa? O que aconteceu com nosso verdadeiro pai? A pergunta pairou no ar como um eco. Havia tanto na sala que se transformava, se reconfigurava em um labirinto de mentiras desfeitas. Ela sentiu um pavor crescente. A trama estava mais embolada do que jamais imaginara. O público murmurava, movido pela nova reviravolta. Eveline olhou para Laura. As duas compartilhavam um abismo. Quais eram as verdadeiras consequências de tudo isso? A sala começava a girar. O que elas estavam prestes a descobrir poderia quebrar ainda mais seu frágil vínculo. Num instante, enquanto Eveline e Laura se encaravam, um grito veio do centro da sala. Um repórter, de olhos arregalados, segurou sua câmera e exclamou: Olhem, ele está aqui! Todos se viraram.
Era o pai delas. Ele estava de pé, na entrada, com uma expressão de surpresa em seu rosto. As luzes dos flashes refletiam em seu rosto, e no ar, um silêncio mortal surgiu. Você não deveria estar aqui! Clara gritou, o terror em sua voz cortando o ambiente. Eveline sentiu o coração disparar. Qual é, pai? O que você está fazendo? Laura exigiu, a raiva transparecendo. O homem hesitou, e quando finalmente olhou para as filhas, a expressão mudou. Em frações de segundo, a máscara de pai amoroso se desfez. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. Eu fiz isso por vocês. Sua voz soou frenética, mas estranhamente confiante. Era como se naquele preciso momento a verdade estivesse à beira de ser revelada. Fez o quê, pai? O que está acontecendo? Eveline perguntou. Mas, antes que pudesse ouvir a resposta, um novo furo na trama ocorreu. Um grupo de pessoas vestidas de preto entrou na sala, cercando-o, as expressões firmes e decididas. E não pode lhe contar nada, meninas, disse um dos homens. O tempo acabou. O choque percorreu a sala. Eveline não sabia se corria ou se enfrentava. O que estava se desenrolando ali era um pesadelo. A verdade estava mais distante do que nunca. E tudo parecia estar prestes a ruir. A dúvida e a urgência preencheram o ar. O que viriam a descobrir poderia custar tudo. Eveline estava quase paralisada. A revelação de Clara a atingiu como um tapa. O que era isso? A ideia de que o pai delas, aquele homem que sempre estivera presente, fosse o responsável por todo o pesadelo. Parecia um pesadelo em si. O ar estava pesado e a sala ficou em absoluto silêncio. Todos olhavam para as três mulheres, atordoados. Mãe, você precisa acreditar em mim! Clara implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia que ele estava envolvido até agora. Mas tudo isso é parte de um plano maior. Ele nos usou. Eveline apertou os punhos, o sangue correndo em suas veias como um furacão. Por que ele faria isso? O que ele ganha com isso? Sua voz tremia, misturada entre a raiva e o medo. Laura, quase em estado de choque, não conseguia desviar o olhar do rosto angustiado da mãe. Electro, um cartel que controla tudo. Ele fez um pacto. Não sabia que nós seríamos testadas. Está tudo nas mensagens. Clara gritou, a voz engrandecendo a tensão no ar. Os repórteres, ávidos por mais, aproximavam-se, prontos para registrar cada emoção. Ele é um traidor, Laura exclamou, o desespero estampado no rosto. Como podíamos ser tão ingênuas? Ele estava sempre lá, enquanto tudo isso acontecia. Um sussurro corria pela multidão. Os repórteres capturavam cada palavra. A pressão aumentava. Eveline estava prestes a desmoronar. Mas, de repente, quando a realidade parecia insuportável, um homem estranho surgiu do fundo da sala, alto e esguio, com um olhar fixo. Ele se destacou entre a multidão, interrompendo o discurso tenso. Laura, Eveline, Clara! A voz do homem era profunda e ressoante. O que vocês fazem aqui? Não deviam estar envolvidas nisso. Ele parecia carregar um ar de advertência palpável. Eveline ficou confusa. Quem era ele? E como conhecia seus nomes? Nós viemos buscar a verdade. Laura gritou, indignada, enquanto as luzes das câmeras piscavam em sua direção. O homem olhou fixamente para Laura. Seus olhos escondiam segredos. Vocês não sabem quem realmente está por trás desse jogo, ele disse rapidamente, a voz tensa. Vocês não entendem que cada passo que deram as trouxe até aqui. Ele não é quem diz que é.
O verdadeiro manipulador está mais próximo do que vocês imaginam. Os repórteres começaram a atrair a atenção do homem, curiosos. Ele parecia frenético, como se estivesse prestes a revelar algo crucial. Então, antes que alguém pudesse reagir, ele deu um passo à frente. Ele pode ser seu pai, mas a verdade é que ele não é seu verdadeiro pai. Eveline sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que ele estava dizendo? Um grito de confusão subiu na sala. Murmúrios e até risos nervosos começaram a ecoar. Espere, isso não faz sentido. Como assim não é meu pai? Laura insistiu, já em prantos. O homem pegou algo do bolso e jogou para o chão. Era um envelope amarelado, aberto. Dentro, papéis desordenados, documentos que pareciam oficiais. Esses são os registros. Você precisa ler. O coração de Eveline disparou. Mãos trêmulas, ela se abaixou para pegar o que ainda parecia inacreditável. Um momento sem fôlego pairou no ar. Leia, você vai descobrir a verdade, disse o homem. E vê-la seu pai para ficar longe. O homem girou e desapareceu na multidão como uma sombra, mas sua presença deixou uma marca indelével. Eveline olhou para o envelope. Laura estava em pé, de olhos arregalados, sem saber o que pensar. Mãe, isso pode mudar tudo. Com a mão ainda tremendo, Eveline abriu o documento. As palavras saltaram dos papéis. Doença genética que alterou o teste de paternidade. Ela não conseguia entender. Seu mundo desabava a cada fração de segundo. E, ao olhar novamente para Laura, viu seu próprio medo refletido nos olhos da filha. Mas o que isso significa? O que aconteceu com nosso verdadeiro pai? A pergunta pairou no ar como um eco. Havia tanto na sala que se transformava, se reconfigurava em um labirinto de mentiras desfeitas. Ela sentiu um pavor crescente. A trama estava mais embolada do que jamais imaginara. O público murmurava, movido pela nova reviravolta. Eveline olhou para Laura. As duas compartilhavam um abismo de incerteza. Quais eram as verdadeiras consequências de tudo isso? A sala começava a girar. O que elas estavam prestes a descobrir poderia quebrar ainda mais seu frágil vínculo. Num instante, enquanto Eveline e Laura Ele está aqui! Todos se viraram. Era o pai delas. Ele estava de pé, na entrada com uma expressão de surpresa em seu rosto. As luzes dos flashes refletiam em seu rosto, e no ar um silêncio mortal surgiu. Você não deveria estar aqui! Clara gritou, o terror em sua voz cortando o ambiente. Eveline sentiu o coração disparar. Qual é, pai? O que você está fazendo? Laura exigiu, a raiva transparecendo. O homem hesitou, e quando finalmente olhou para as filhas, a expressão mudou. Em frações de segundo, a máscara de pai amoroso se desfez. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. Eu fiz isso por vocês. Sua voz soou frenética, mas estranhamente confiante. Era como se naquele preciso momento a verdade estivesse à beira de ser revelada. Fez o quê, pai? O que está acontecendo? Eveline perguntou, mas antes que pudesse ouvir a resposta, um novo furo na trama ocorreu. Um grupo de pessoas, vestidas de preto, entrou na sala, cercando-o, as expressões firmes e decididas. Ele não pode lhe contar nada, meninas, disse um dos homens. O tempo acabou. O choque percorreu a sala. Eveline não sabia se corria ou se enfrentava.
O que estava se desenrolando ali era um pesadelo. A verdade estava mais distante do que nunca, e tudo parecia estar prestes a ruir. Então, em um gesto rápido e surpreendente, o homem se virou em direção aos homens de preto e, com uma voz firme, disparou. Estamos todos em perigo. Eu não sou o que pensam que sou. Não só eu, mas vocês também. As palavras dele ecoaram nas paredes, criando uma tensão surda. Do que você está falando? Você realmente acreditava que poderia escapar desse jogo? O homem de preto sorriu, uma expressão que não prometia nada bom. As cartas estão na mesa, e isso foi apenas o começo. Como um truque de mágica maléfico, o homem de preto trouxe algo do bolso, um dispositivo brilhante, pulsando como um coração maligno. Isso aqui controla tudo o que acontece, e você, meu querido, não passa de um personagem. A verdadeira história está prestes a ser revelada. Eveline e Laura se entreolharam, um nó na garganta para cada uma. O que ele estava insinuando? Clara, incapaz de manter a calma, sussurrou. Quem é você? O que você quer de nós? Vocês vão descobrir mais do que pensam. O jogo justo não existe. Ele controla seus destinos. E agora, vocês estão presos. A voz do homem de preto era um veneno silencioso, deslizando lentamente pela sala. De repente, um redemoinho de luz preencheu o ambiente, como se um céu tempestuoso estivesse se formando dentro daquele espaço fechado. Tudo em que Eveline acreditava estava em risco de desmoronar, e ela sentiu o chão tremer sob seus pés. As duas filhas estavam à mercê de um destino que não escolheram, cercadas por verdades desconfortáveis e mentiras traiçoeiras. A sala, antes cheia de esperanças e revelações, tornou-se um campo de batalha de incertezas. E Eveline sabia que a próxima jogada poderia mudar tudo. Ela olhou para as filhas, cada uma lutando com suas próprias tempestades internas. Que tipo de resposta elas poderiam encontrar na obscuridade que agora as envolvia? O que realmente era essa maldição que o seu pai trouxe com ele? Eveline estava quase paralisada. A revelação de Clara havia atingido como um tapa. O que era isso? A ideia de que o pai delas... Clara implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia que ele estava envolvido até agora. Mas tudo isso faz parte de um plano maior. Ele nos usou. Eveline apertou os punhos, o sangue correndo em suas veias como um furacão. Por que ele faria isso? O que ele ganha com isso? Sua voz tremia, misturada entre a raiva e o medo. Laura, quase em estado de choque, não conseguia desviar o olhar do rosto angustiado da mãe. Electro, um cartel que controla tudo. Ele fez um pacto, não sabia que nós seríamos testadas. Está tudo nas mensagens. Clara gritou, a voz dela aumentando a tensão no ar. Os repórteres, ávidos por mais, se aproximaram, prontos para registrar cada emoção. Ele é um traidor, Laura exclamou, o desespero estampado no rosto. Como podíamos ser tão ingênuas? Ele estava sempre lá. Enquanto tudo isso acontecia, um sussurro corria pela multidão. Os repórteres capturavam cada palavra. A pressão aumentava. Eveline estava prestes a desmoronar. Mas, de repente, quando a realidade parecia insuportável, um homem estranho surgiu do fundo da sala. Alto e esguio, com um olhar fixo, ele se destacou entre a multidão, interrompendo o discurso tenso. Laura, Eveline,
clara. A voz do homem era profunda e ressonante. O que vocês fazem aqui? Não deviam estar envolvidas nisso. Ele parecia carregar um ar de advertência palpável. Eveline ficou confusa. Quem era ele? E como conhecia seus nomes? Nós viemos buscar a verdade, Laura gritou, indignada, enquanto as luzes das câmeras piscavam em sua direção. O homem olhou fixamente para Laura. Seus olhos escondiam segredos. Vocês não sabem quem está realmente por trás desse jogo, ele disse rapidamente, a voz tensa. Vocês não entendem que cada passo que deram as trouxe até aqui? Ele não é quem diz que é. O verdadeiro manipulador está mais próximo do que vocês imaginam. Os repórteres começaram a atrair a atenção do homem, curiosos. Ele parecia frenético, como se estivesse prestes a revelar algo crucial. Então, antes que alguém pudesse reagir, ele deu um passo à frente. Ele pode ser seu pai, mas a verdade é que ele não é seu verdadeiro pai. O coração de Eveline disparou. O que ele estava dizendo? Um grito de confusão subiu na sala. Murmúrios e até risos nervosos começaram a ecoar. Espere, isso não faz sentido. Como assim não é meu pai? Laura insistiu, já em prantos. O homem pegou algo do bolso e jogou para o chão. Era um envelope amarelado, aberto. Dentro, papéis desordenados. Documentos que pareciam oficiais. Esses são os registros. Você precisa ler. As mãos de Eveline tremiam enquanto ela se abaixava para pegar o que parecia inacreditável. O ambiente estava elétrico. Leia, você vai descobrir a verdade, disse o homem. E avise ao seu pai para ficar longe. O homem girou e desapareceu na multidão, como uma sombra. Mas sua presença deixou uma marca indelével. Eveline olhou para o envelope. Lauranel figura entre as duas irmãs, de olhos arregalados, sem saber o que pensar. Mãe, isso pode mudar tudo. Com a mão ainda tremendo, Eveline abriu o documento. As palavras saltaram dos papéis. Doença genética que alterou o teste de paternidade. Ela não conseguia entender. O mundo dela parecia desmoronar a cada fração de segundo. E, ao olhar novamente para Laura, viu seu próprio medo refletido nos olhos da filha. Mas o que isso significa? O que aconteceu com nosso verdadeiro pai? A pergunta pairou no ar como um eco. O público murmurava, movido pela nova reviravolta. Eveline olhou para Laura. As duas compartilhavam um abismo de incerteza. Num instante, enquanto Eveline e Laura se encaravam, um grito veio do centro da sala. Um repórter, de olhos arregalados, segurou sua câmera e exclamou: "Olhem! Ele está aqui!" Todos se viraram. Era o pai delas. Ele estava de pé, na entrada, com uma expressão de surpresa em seu rosto. As luzes dos flashes refletiam em seu rosto. E no ar, um silêncio mortal surgiu. "Você não deveria estar aqui!" Clara gritou, o terror em sua voz, cortando o ambiente. Eveline sentiu seu coração disparar. "Qual é, pai? O que você está fazendo?" Laura exigiu, a raiva transparecendo. O homem hesitou, e quando finalmente olhou para as filhas, a expressão mudou, como se estivesse se preparando para um grande confronto. "Vocês não têm ideia do que eu fiz para manter vocês seguras." Sua voz soou frenética. "Tudo isso é uma encenação. O cartel. Eles querem terminar com a minha vida e, por tabela, acabar com a de vocês também." "Encenação? Como assim?" Eveline murmurou, suas pernas tremendo. A cena parecia saída de um filme de terror. Mas antes que alguém pudesse questionar mais, uma explosão ensurdecedora ecoou na sala. As luzes piscaram. A multidão entrou em pânico. "Todos para baixo!" gritou um homem de preto. O sussurro se transformou em gritos, enquanto todos se atiravam ao chão.
Eveline protegendo Laura, enquanto Clara lutava para se manter ao seu lado. O pai deles, desesperado, estava cercado por homens de preto que avançaram, suas intenções claras. Então, uma verdade devastadora caiu como um golpe. Ele não é nosso pai, Clara gritou, enquanto segurava o envelope. Ele é o responsável. Ele criou tudo isso. O rosto do homem se contorceu em dor, mas não havia tempo para respostas. Uma chuva de tiros estourou. O que estava acontecendo? A verdade estava mais distante do que nunca e tudo parecia prestes a ruir. Eveline sentiu o coração acelerar. Estava claro que o que quer que estivesse acontecendo ali era apenas o começo de algo maior. As paredes estavam se fechando e o jogo estava longe de acabar. Eveline estava em um estado de choque absoluto. O som do caos ainda ecoava em sua cabeça, enquanto o pai delas, cercado pelos homens de preto, tentava se justificar. Cada palavra que saía de sua boca parecia mais uma mentira. O desespero estava estampado na sua cara. "Mãe, ele está mentindo!" Clara gritou, sem saber se havia alguma esperança no olhar de Eveline. "Você sabe que ele nunca se importou com nós. Ele estava sempre nos manipulando." Mas antes que Eveline pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou. Um dos homens de preto moveu-se rapidamente e, com um gesto brusco, agarrou o pai de Eveline. O ar estava carregado de tensão. "Vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui!" O pai delas gritou, mas sua voz foi coberta pelos gritos da multidão. A sala estava em um verdadeiro estado de alvoroço. As luzes piscavam e o som das lâmpadas quebrando se misturava ao murmurinho apressado dos repórteres. Eveline olhou para Laura, seu coração apertado. "Precisamos sair agora!" As palavras saíram quase em um sussurro, mas Laura estava fixada na cena à frente. A confusão em seus olhos tomou conta de Eveline. Não havia tempo a perder. O peso do passado pesava sobre suas almas, mas elas precisavam de ação. Eveline segurou a mão de Clara, puxando a filha em direção à saída. A cada passo, o caos aumentava, como se o mundo ao redor estivesse desmoronando. O que quer que estivesse se desenrolando ali, elas estavam decididas a não ser parte dele, a libertar-se das garras da mentira. Atrás delas, o pai gritava, mas o eco foi apagado pelo clamor da multidão. "Ele não pode sair!" exclamou um dos homens de preto. E imediatamente uma correria se instaurou. O impulso era para correr, e elas seguiram em frente. Quando finalmente saíram para o ar fresco da rua, uma sensação de alívio as envolveu. Mas o medo ainda permanecia. O que realmente aconteceu? Quem era o verdadeiro inimigo? A pergunta reverberou em suas mentes. Laura olhou para a mãe, os olhos cheios de lágrimas. "Mãe, precisamos descobrir a verdade. E o que sabemos, temos que entender o que ele realmente queria com tudo isso." As palavras de Laura soaram como um chamado. Eveline assentiu, mas seu coração ainda estava em tumulto. A verdade estava mais perto de ser um enigma do que nunca. "Vamos para casa," ela respondeu. Determinado, "precisamos de um plano." As filhas concordaram e partiram em direção ao lar, onde os ecos de suas histórias passadas se entrelaçariam com o presente. Enquanto caminhavam, Eveline podia sentir a unidade renovada entre as três. Um novo laço estava formando, uma determinação crescente de enfrentar o que quer que estivesse por vir. E enquanto se afastavam da cena desmoronada, a verdade e a liberdade pulsavam entre elas como um sol nascente. Elas precisavam enfrentar o passado, mas agora faziam isto juntas. O que as aguardava no caminho? A incerteza pairava no ar,
mas suas almas estavam preparadas para encarar o que vinha. Agora, com seus corações entrelaçados e a determinação em seus olhares, elas caminhavam, sem saber que o enigma estava longe de ser resolvido. O que elas realmente descobrirão na busca para entender o passado? Isso era apenas o começo de uma nova jornada. E você, querido leitor, o que achou desse desfecho? Não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e continuar recebendo conteúdos incríveis como esse. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.